Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje um pouquinho mais atrasado, iniciando mais uma semana, agora 97 dias das nossas eleições presidenciais. E você que acompanha sempre os nossos encontros, já olha para essa data do dia 2 de outubro de um modo diferente, com certeza, porque nós tivemos muitos motivos para sermos pessimistas. Diante de tudo que o Brasil venciou, das tragédias, dos dramas, dos sofrimentos, mas agora, quando a gente analisa a realidade da nossa economia, da política, o comportamento dos principais atores da política, os dados que as pesquisas estão apresentando para todos nós e, sobretudo, as situações internacionais também que atingem a realidade aqui do Brasil, nós somos obrigados a crermos que não há possibilidade, dentro dessa lógica, do atual presidente da República receber a maior parte dos votos do povo brasileiro, por mais que grande parcela do povo brasileiro esteja desinformado e esteja também sem entender exatamente o que representa o atual governo em relação à nossa realidade, em relação ao futuro do Brasil. Pois bem, vou conversar com vocês no nosso encontro de hoje sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando agora a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o seu joinha também e a mandar para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, estamos vendo muitas movimentações no plano interno e só um milagre, eu poderia até dizer para vocês que um milagre maligno poderia salvar o atual presidente da República e poderia fazer com que a maior parte do povo brasileiro fosse enganado de tal forma a dar mais 4 anos para o atual presidente da República. Ele sabe disso. Muitas situações no plano internacional também não ajudam que ele tenha qualquer tipo de êxito, porque apesar de estar fazendo uso de uma estratégia chamada pânico moral, ou seja, tentando colocar medo numa parcela do povo brasileiro, só o medo não vai fazer com que a maior parte do povo brasileiro repita um voto em Bolsonaro novamente. Será muito mais importante que haja outros fatores, que outros fatores no campo da realidade estejam juntos com essa teoria do pânico moral. Só que essa parte está em déficit, essa parte aí não está sendo possível de ser concretizada. Quando nós analisamos os principais vetores econômicos, as informações que vêm de fora para dentro, a gente tem, por exemplo, uma dessas aqui, ó. Está dando para vocês verem. Jornal Valor Econômico de hoje. Combustíveis. Suprimento está apertado no mundo e plano de manutenções no Brasil pode ser postergado. Falta de diesel pode adiar paradas de refinarias. Moral da história, gente, nós teremos no segundo semestre, conforme eu já conversei com vocês, um problema relacionado à escassez de diesel no mundo. Tanto é que o Brasil faz sempre paralisações nas suas atividades de refino no segundo semestre e não vai fazer agora, porque faltando fora, se faltar aqui dentro, tivermos uma paralisia, o problema vai ser muito mais intenso. Hoje está sendo nomeado um novo presidente da Petrobras, um novo fantoche, né? Vamos dizer a verdade. Ele não vai influenciar absolutamente nada na política de preço da Petrobras, porque o Bolsonaro não mexerá na política de preço da Petrobras, porque ele simplesmente está amando dos grandes grupos econômicos internacionais aqui no nosso país, com Paulo Guedes comandando o Brasil na direção que está. Então ele não vai mexer nisso. Ele está tentando engabelar cada vez mais a sociedade, os caminhoneiros e as pessoas que acreditam nele. O seu próprio Pelegão Mor, né, o seu Zé Trovão, veio para as redes aí dizer que se não houvesse, ao longo dessa semana, né, uma política de redução de 25% no preço do diesel, que eles fariam uma manifestação, fariam uma estratégia em conjunto. Que estratégia em conjunto é essa? Que ninguém está vendo absolutamente nada. O que mostra que a categoria ficou muito fraturada, ficou muito fracionada, e muitos daqueles caminhoneiros que emprestaram a sua credibilidade, seu nome para apoiar o governo Bolsonaro, quebraram a cara, e a desarticulação mostra exatamente esse tipo de situação que nós estamos vendo hoje. Uma apatia total de um segmento que em 2018 simplesmente botou o Brasil de ponta cabeça. Essa é uma situação que está acontecendo. No plano da inflação, o Brasil continua com o mesmo problema, o desemprego muito alto, o emprego informal cada vez maior, cada vez mais as pessoas mais mal remuneradas aqui no Brasil, e o presidente acaba apenas tendo nesse pânico moral que eu citei para vocês no começo da nossa história aqui, a sua ferramenta principal. E é uma estratégia, né? É bom sempre a gente falar um pouco mais dela, porque é sempre uma forma de você introduzir medo na sociedade de algo que não está vindo.
algo que não vai acontecer. Então o Bolsonaro diz assim, olha, eu estou feliz de ser presidente do Brasil porque só de não ter um comunista sentado lá na cadeira presidencial, já estou fazendo muita coisa. Ou seja, o comunismo jamais estava vindo, jamais estaria vindo para o Brasil. Não tem estratégia comunista nenhuma, mas como ele fala esse tipo de coisa, é como se ele tivesse conseguido evitar algo que não estava vindo. Então muitas pessoas caem nesse tipo de armadilha. A grande luta no Brasil não é do bem contra o mal, é do grande capital contra o povo brasileiro. O grande capital está ali representado na figura de Bolsonaro e Paulo Guedes. Muitos desses personagens, gente, quando a política mudar aqui no Brasil, quando nós tivermos de fato um governo que passará tudo isso a limpo, muitos já têm seu plano de fuga já montado. Muitos têm dinheiro fora do Brasil, muitos de fato vão conseguir escapar da justiça, mas outros vão pagar um preço muito caro aqui no Brasil. E uma dessas ferramentas que precisam ser mexidas para que isso que eu estou dizendo para vocês se confirme é a mudança da Procuradoria-Geral da República. Hoje, o jornalão, que eu sempre faço críticas, né? A gente sempre tem que analisar de forma crítica as matérias, mas eles informam uma coisa ou outra acolá, alguma coisa está acontecendo no horizonte. Hoje eles colocaram essa matéria aqui. O novo PGR. Dos 4 principais candidatos, só Tebet se compromete com lista tríplice. Isso significa o seguinte, que todos os candidatos do que estão postos aí já percebem que será nevrálgica a mudança na Procuradoria-Geral da República. E o principal sujeito que deverá ser investigado no meio dessa história é o próprio Procurador-Geral da República atual, o senhor Augusto Aras. E depois todas as situações que ele acobertou, que foram frutos ali da CPI da pandemia aqui no Brasil, e agora da CPI do MEC, que vai revelar muitas coisas que ela está sendo proposta agora, com várias situações cabeludas, e que nós já sabemos, se Augusto Aras permanecer à frente da Procuradoria-Geral da República, nada vai acontecer. Mas na mudança do próximo governo, nós teremos essa tarefa de termos um novo Procurador-Geral da República que faça com que pessoas como eu, que sou professor de Direito Constitucional e outros tantos aqui no Brasil, não nos sintamos estelionatários acadêmicos. Porque nós passamos ao longo desses anos todos dizendo para os nossos alunos como funciona a Constituição, como ela foi moldada, quais são seus princípios elementares, para que serve o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Eles aprendem essas informações, vão prestar concurso público, começam a praticar esse tipo de ensinamento, mas quando eles veem o Brasil atual, eles sentem que foram enganados, porque o que está acontecendo hoje é uma perversão do Estado brasileiro, do Estado democrático de direito. E um governo novo aqui no Brasil, em 2023, tem esse dever de ajudar o Brasil a ser passado a limpo e de responsabilizar todos esses criminosos que dentro das instituições e fora das instituições atuaram contra o povo brasileiro. Pois bem, o cinismo é muito grande, tá, gente? Eu tenho mostrado para vocês situações como essa aqui, ó, um editorial de jornalão, sempre tentando uma espécie de legitimação com a sociedade. Eles hoje estão criticando a corrupção. Descobriram que no governo Bolsonaro tem corrupção. O editorial é: governo Bolsonaro retrocedeu na luta contra a corrupção. Brasil caiu do 6º lugar para 10º em ranking que avalia combate aos corruptos na América Latina. Ora, se o próprio jornalão ele se acumpliciou na crítica a todo tipo de crime que aconteceu aqui no Brasil, se eles simplesmente não repercutiram todas as 150 solicitações de impeachment do presidente da República, se nós nunca vimos uma reportagem, nunca vimos um fala-povo, nunca vimos... O fala-povo é aquela matéria que se faz na rua perguntando a opinião do cidadão, o que ele acha do comportamento do presidente, das pessoas estarem ali morrendo nos hospitais, ele está fazendo aglomeração, o que as pessoas acham do presidente estar prescrevendo remédio imprestável. Isso tudo não foi feito. Uma responsabilização direta que acarretou resultado morte, acarretou situações que são previstas como crimes no ordenamento brasileiro. Se isso não foi feito, que moral eles têm agora para dizer que o governo retrocedeu no combate à luta contra a corrupção? Se os meios de comunicação ficaram silenciosos diante do comportamento criminoso do senhor Augusto Aras, que desmobilizou as instituições que deveriam atuar a favor da sociedade brasileira, como é que eles têm moral agora para estarem falando desse tipo de situação? Pois bem, nós vamos ver mais situações de cinismo porque, na verdade, estão todos do mesmo lado, né?
Não pensem vocês que os grandes veículos de comunicação estão totalmente contra Bolsonaro. Eles fazem essas críticas pontuais, mas no que interessa, no dinheiro, estão todos juntos porque todos fazem parte do mesmo grupo econômico que saqueia o povo brasileiro todos os dias. O Bolsonaro está tentando mais um desses milagres, né, de última hora, na cabeça dele, um milagre maligno, colocando ali o general Braga Neto para ser o seu vice. Pelo menos ele está anunciando isso. Eu esperaria mais um tanto, gente, porque aquilo que Bolsonaro diz não se escreve. A matéria diz: após denúncias, Bolsonaro confirma Braga Neto de vice. E também outro assunto que vem aqui no subtítulo, né? Em entrevista, o presidente também saiu em defesa de Milton Ribeiro, alvo da Polícia Federal. Não tinha indício mínimo de corrupção. Dois assuntos. Em primeiro lugar, o Braga Neto pode não ser o vice do Bolsonaro. Ele está anunciando isso, mas nós sabemos que o Centrão tem uma grande força no governo Bolsonaro. E o Braga Neto não soma absolutamente nada em termos de voto. E como não é uma pessoa do Centrão, certamente essa indicação ainda vai passar por alguns crivos políticos. Vamos aguardar mais alguns dias para ver se essa história vai avançar nessa direção. Se não avançar, o Braga Neto será desmoralizado pela enésima vez. Ele que foi desmoralizado numa das reuniões por Paulo Guedes, que o chamou nas entrelinhas, né, de um perfeito imbecil, apresentando um projeto que Paulo Guedes desconsiderou completamente. Bom, isso é apenas uma faceta. E a outra é quando o Bolsonaro fala do Milton Ribeiro. Hoje, a ministra Carmen Lúcia está, mais uma vez, solicitando ao Procurador-Geral da República que abra investigação para apurar os escândalos do MEC. Só que, se depender do Augusto Aras, nós já sabemos o que vai dar essa história. Não vai acontecer absolutamente nada, porque tem sido esse o comportamento do Procurador-Geral da República, um procurador enganador-geral da República. Tudo isso, gente, mostra um cenário que só um milagre maligno poderia salvar o Bolsonaro. Mas milagres não acontecem, sobretudo, milagres malignos não acontecem a todos os instantes. Nós aqui vamos continuar a jogar luzes sobre essas questões todas, vamos continuar chegando a cada vez mais pessoas e cada vez mais conversando, você e eu, conversando com todas as pessoas que a gente puder, para informar essas pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro, que elas foram enganadas, que elas estão sendo enganadas, e as que não foram enganadas ainda, nós temos que pegar no braço, com muita atenção, e explicar para elas exatamente o que aconteceu, para que elas não sejam enganadas como outras já foram também. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. O papo hoje foi um pouquinho mais rápido, mais tarde, mas eu não falto, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!